E o jornalista Glenn Greenwald afirmou que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo incluiu a Folha de São Paulo no inquérito das fake news. De acordo com Glenn, ele e o jornalista corresponsável pelas reportagens que revelaram o uso paralelo do Tribunal Superior Eleitoral por Alexandre de Moraes também foram incluídos no inquérito. Não paramos da reportagem. Mesmo que tinha algumas semanas desde que publicamos mais um artigo, não é porque estamos sendo ameaçados. Na realidade, estamos sendo ameaçados. Uma das coisas que Alexandre de Moraes fez na primeira semana é que ele incluiu não só as fontes, as supostas fontes, ou os fontes que eles acreditam que eram nossas fontes, mas também incluiu a Folha de São Paulo e os dois jornalistas assinando o material, o Fábio e eu, dentro do inquérito criminal sobre fake news. Glenn também afirmou que o impacto das reportagens foi menor do que o esperado. Segundo o jornalista, isso ocorreu porque o ministro do Supremo estaria sendo protegido por muitas instituições interessadas em minimizar o escândalo. Tem muitas revelações dentro dessa primeira 10, 11 artigos que já foram publicados nas primeiras 2, 3 semanas, que já tem muita evidência de coisas que exigem e merecem muito mais investigação e debate do que até hoje aconteceu. Obviamente, essa reportagem tinha um grande impacto em vários sentidos, fortalecendo a ideia que Alexandre de Moraes estava usando o seu poder, passando limites, fortalecendo a crença de alguns setores que ele deveria sofrer impeachment. Mas eu acho que todo o material que já publicamos, na realidade, tem uma importância ainda maior do que até hoje foi percebido, porque tem muitas instituições protegendo Alexandre de Moraes, tentando minimizar o impacto da reportagem. Bom, Ana, o Glenn gravou essa live, essa transmissão ao vivo e disse então que a Folha de São Paulo, assim como ele, Glenn e também o Fábio Serapião, eles que assinaram a série de reportagens da Folha, foram então incluídos no inquérito das fake news aí, que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. Nós aqui até entramos em contato com o gabinete do Supremo para confirmar essa informação, mas nós não conseguimos a confirmação. Então, assim, a gente traz a informação do Glenn, que gravou essa live falando, então, de que eles teriam sido incluídos no inquérito das fake news. Paula, agora os tentáculos da tirania, eles chegaram para todo mundo, né? Como nós sempre conversamos aqui e não gosto de falar avisamos, não, porque a gente não precisa avisar nada, porque as páginas da história, as páginas da humanidade, elas estão aí. Quando vem uma tirania, quando vem um regime totalitário de uma pessoa ou de um grupo, escolhendo um grupo só, nunca fica só naquele grupo. Os tentáculos se alastram e basta um pouquinho só de conhecimento histórico que a gente sabia que isso ia acontecer. E agora, vejam, o Glenn incluído, de acordo com o próprio Glenn, incluído, ameaçado e incluído no inquérito, ele que foi tão exaltado pela esquerda, exaltado pelo Lula, por causa das mensagens da Vaza Jato, mensagens que acabaram ajudando a colocar o Lula de volta à cena do crime, como disse o Geraldo Alckmin. Agora, é interessante que o Glenn disse que as repercussões, né, não tiveram o impacto desejado aí no Brasil, mas aí no Brasil, viu, Paula? Porque nós não temos o X, por enquanto, no Brasil, esse tipo de jornalismo investigativo, esse tipo de notícia mais relacionado com a política, ou notícias urgentes, breaking news, tudo acontece muito no X, então a gente não tem isso, infelizmente, no X, exatamente por causa da mesma pessoa que agora está perseguindo o Glenn e a sua equipe. Mas, Paula, aqui nos Estados Unidos, a bola de neve do Alexandre de Moraes só cresce, só aumenta. Essa semana eu conversei de novo com 2 assessores de 2 senadores americanos e o Senado americano está a par de tudo que Alexandre de Moraes está fazendo. Nós falamos aqui semana passada sobre as manifestações dos senadores com aquela carta
dirigida ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, ao Blinken, que é um ministério importantíssimo. Depois, o projeto de lei da Maria Salazar, que é uma deputada, uma representante da Flórida, para que vistos de censores sejam cassados e que eles não possam entrar nos Estados Unidos. Isso de uma maneira geral, censores globais, mas no projeto de lei, o nome que é mencionado é Alexandre de Moraes. Então, Paula, os americanos continuam de olho no Alexandre de Moraes, de olho no Supremo Tribunal Federal. Essa semana também o ministro Lewandowski ficou incomodado, né? Quem esses americanos pensam que são, caçando os nossos vistos? Será que a gente não pode censurar o povo em paz? Será que a gente não pode atentar contra a democracia em paz? Será que a gente não pode rasgar a Constituição e perseguir cidadãos e empresas americanas no Brasil em paz? Porque essa medida hoje, que tem um asterisco no nome do Alexandre de Moraes aqui no Congresso americano, e eu falo Congresso porque as duas casas discutem essas medidas que estão censurando brasileiros e americanos e empresas no Brasil, essa medida também pode ser estendida para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, por mais que a nossa velha e carcomida imprensa continue aí adormecida em relação a tudo, eu repito, a bola de neve do Alexandre de Moraes e de seus tentáculos censores aqui nos Estados Unidos só cresce.